Amém. Vamos ao que interessa. Aperte os cintos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ainda dá tempo de você ir embora. Ainda dá, irmão. Esperar a galera sair. Feche os teus olhos. Eu queria te pedir, se você pudesse desconectar de tudo nesse momento. Coloca o teu celular no modo avião, se for possível. Se você não está esperando nenhuma chamada urgente, se você não é médico, se você não é policial, se você não está num plantão, se você não está esperando chamada de um filho ou da tua esposa, que também é urgente, se desconecta agora. Inclusive da pessoa que está do teu lado, sendo ela seu marido, sua esposa, seu filho, para que você possa permitir que o Espírito Santo ministre na tua individualidade. Pai, nós nos desconectamos de tudo aquilo que nos preocupa, de tudo aquilo que gera ansiedade no nosso coração, de todos os nossos conceitos já pré-formados que atrapalham de ouvirmos com clareza a tua voz. Nós nos deixamos, Pai amado, ser como uma página em branco para que o Senhor escreva nessa manhã. Como cartas vivas nos apresentamos diante de Ti para sermos ministrados ao Teu Espírito. E Pai amado, eu me apresento diante de Ti para que eu não seja nenhum tipo de interrupção ou confusão naquilo que o Senhor quer fazer, mas que haja clareza na comunicação. Leva cativo todo o espírito ao Teu senhorio, que haja liberdade para que a Tua voz seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no trabalho que nós temos do Aljava, nós temos essa reunião mensal que nós chamamos de Aljava presencial, que é o nosso café com pastores. Nós temos o Aljava na mesa, que acontece nas segundas-feiras às 4 horas da tarde, quinzenalmente. E nós tivemos na última segunda-feira, que é uma mesa de café com os pastores. A gente conversa, troca ideia, é muito precioso. E nós temos também a nossa reunião online, que a partir desse semestre começa um trabalho específico para mulheres com a apóstola Leila, minha digníssima esposa. Então a Leila vai começar todos os meses a reunir vocês através do aplicativo Zoom para uma ministração específica só para mulheres. Assim como quando acaba a ministração aqui que nós separamos, as mulheres vão para lá, os homens vão para lá e a gente tem esse tempo de conversa e podemos discutir sobre o que foi ministrado. A Leila vai fazer sobre isso mensalmente com as mulheres, para que também aquelas que estão mais distantes possam participar. As mulheres ficaram felizes com a notícia? Eu estou achando vocês pouco expressivos hoje, né? Quando eu falo uma boa notícia, vocês não riem. Quando eu falo uma coisa assim, vocês estão muito fleumáticos nessa manhã. Eu gostaria que vocês se manifestassem quando vocês quiserem. Só para explicar também, nós somos um povo pentecostal, então a gente está acostumado com língua, com glória a Deus, com aleluia. Você pode sapatear, você pode se levantar. Obrigado, viu, Flávio? Nós temos, além da pastora Flávia, algum outro pentecostal nesse lugar? Então, por favor, né? Por favor. Você sabe que eu tive a oportunidade de ir num jogo de futebol no Japão. O Felipe, que é o filho da Nancy, eu fui fazer o noivado dele, né? E ele me comprou de presente como um ingresso para um jogo de futebol, e a gente foi junto assistir. Uma experiência incrível, sabe por quê? Porque saía gol e os japoneses reagiam ao gol assim. Gente, nem levantar do banco eles levantavam. E eu levei o mesmo Felipe para ir num jogo aqui, aquele jogo da semifinal de São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo ganhou de 3-1. Não conta para o Felipe que ele foi embora depois o São Paulo acabou perdendo a final. Mas o que vale é o jogo que ele viu, né? E naquele jogo foi 1, 2, 3, e a cada gol que saía, Tex, vinha um cara que ele nunca viu na vida e agarrava ele, gol japonês, e abraçava e suava e levantava ele. Ele ficava horrorizado com aquilo. Ele olhava para mim com uma cara desesperadora. E o detalhe, já tinha acabado a ideia na máscara, só dava ele de máscara no estádio. E daí, quando eu cheguei no Japão e vi os caras comemorando o gol daquele jeito, eu entendi o Felipe. É outra cultura, gente. Eu estava no metrô, o Caio falava assim para mim: fala baixo, pai. Você não ouve a voz de ninguém.
você não vê um pedaço de papel na rua. E é bonito você ver outras culturas. O problema é quando a nossa identidade não está firmada numa cultura do reino, você é engolido por cada cultura onde você passa. Seja uma cultura que muitas vezes está ligada a um espírito de miséria que é brasileiro, ou seja uma cultura extremamente focada no trabalho como a japonesa. Você perde a identidade, você é absorvido pela cultura de onde você está. E eu queria, nessa manhã, que nós pudéssemos reagir como um povo que vive de fato o poder da ressurreição. Eu quero que você reaja à palavra como quem vive essa nova vida e que está impactado porque o Espírito de Deus está aqui falando contigo. Eu não estou falando com estátua, eu não estou falando com gente que não tem vida, eu estou falando com um povo que foi transformado. Amém. Melhorou, irmãos. E nós tivemos uma mesa nessa segunda-feira, e durante o período da mesa, eu achei muito interessante que a gente estava falando sobre diversos assuntos, e de repente o Brizola levantou e falou assim: Cris, como está escrito no teu livro de Engenharia da Graça, o aspecto da excentricidade. Eu falei: caramba, Brizola, você leu mesmo, hein, cara? Você lembrou de um trecho do livro que nem eu me lembrava. Porque eu menciono no livro Engenharia da Graça, que é um livro que diz a respeito do desenho de Deus para a igreja. Como nós, pastores, necessitamos entender o que Deus projetou, o que Deus concebeu para a igreja, porque senão nós começamos a construir algo pessoal. E essa obra é dele, essa construção é dele, esse desenho é dele, e nós precisamos entender isso com clareza. E a excentricidade, ela trata de um problema, de uma patologia na construção civil, que é a diferença do eixo dos pilares. Se você deixa um pilar e constrói o outro por cima, que seja 2, 3 centímetros fora do eixo, você tem uma excentricidade. Essa excentricidade pode derrubar um prédio, apesar de milimétrica. E eu trato sobre isso, quando você vai edificando algo, ainda que as diferenças pareçam ser pequenas, elas podem por tudo a perder. E quando ele lembrou disso, o Senhor falou assim para mim, na hora que ele falou na mesa: você precisa rever alguns pontos da Engenharia da Graça com os pastores. Então a palavra para essa manhã, sobre o que nós vamos trabalhar, é sobre a revisão de alguns pontos a respeito da Engenharia da Graça. Queria, para aqueles que caminham comigo como filhos, recomendar que vocês pudessem ler novamente esse livro. Lição de casa. Por favor, leiam novamente. O momento que nós estamos, é extremamente necessário que você tenha clareza daquilo que está ali. Ficou um livro muito claro, muito pedagógico, simples de ler, mas que tem fundamentos importantes. E eu estou falando isso pelo que eu tenho percebido por onde eu passo, no Brasil e nas nações, a dificuldade que a gente tem de entender o básico. Amém? Quantos podem se comprometer e falar assim: apóstolo, eu vou ler de novo o livro Engenharia da Graça? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 133, versículo 1. Muito conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão mal compreendido é esse texto. Durante muito tempo se entendeu a união do povo de Deus como comer junto, ir na casa um do outro, frequentar. E tem gente que ainda fala para mim assim: e a gente está fazendo como a igreja primitiva, temos tudo em comum. Eu falei assim: você está errado. A igreja primitiva, o nome dela está correto, ela é primitiva perto do que é o evangelho hoje. O evangelho evoluiu faz 2000 anos. Os princípios se mantêm, mas houve um desenvolvimento de Cristo ao longo de 2000 anos que não pode ser ignorado. E por que eu falo que a igreja primitiva ela era primitiva? Porque ela estava pegando o início da compreensão do que era o desenho de Deus. Esse desenho foi acrescentado luz ao longo dos anos, e hoje nós temos mais clareza em alguns pontos. E nós precisamos entender que o novo pacto é um pacto do Espírito e não das sombras. A luz no antigo pacto, ela se movia de fora para dentro. Os luminares eram os símbolos do governo de Deus. Deus iluminava de fora para dentro. De repente ele envia aquele que se apresenta como sendo luz do mundo, e essa luz do mundo passa a habitar em mim e em você, de maneira que hoje essa luz que ilumina não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora.
Ou seja, no antigo pacto a luz produzia sombras, porque o antigo pacto é um pacto de sombras e figuras. As pessoas se moviam pelas sombras. Hoje não, porque a luz ilumina de dentro para fora. Você não se move em sombras, você se move na verdade. Então, quando você transiciona de um período de sombras para um período de luz, vai um tempo para você aprender essa nova realidade. E a igreja primitiva estava aprendendo isso. E um dos aspectos de comunhão é que essa comunhão ela é gerada no Espírito. Grande parte dos problemas que a gente tem hoje é quando a igreja confunde isso e acha que ter comunhão é ter tudo em comum. Você pode ter tudo em comum, menos uma vida do Espírito, e daí você pôs tudo a perder. A palavra bíblica utilizada para unidade, na realidade é unicidade. Nós não somos todos parecidos, nós não nos movemos todos da mesma forma, nós não estamos sempre um na casa do outro, mas nós nos movemos no mesmo Espírito. Nós temos o mesmo cabeça. Isso é unicidade. Esse texto não é vivam todos juntos, esse todos é vivam. Esse texto se diz respeito a vivam como um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como um. Viver como um é diferente de viver todos juntos. João 10:30, Jesus começa a explicar essa realidade do que é ser um. Ele fala, eu e o Pai somos um. Irmãos, você sabe qual que é o grande problema do Evangelho? A gente complica coisas que são simples. Ele não fala, eu e o Pai estamos unidos no mesmo propósito. Ele fala, não, eu e o Pai somos um. Quem está unido pode se separar, quem é um não se separa. Sabe esse controle ministerial? Sabe, pastor, esse medo que você tem que as pessoas saiam da tua igreja? É porque você pode ter um povo unido. Quando você aprender a produzir a realidade do que é se mover como um, acabou esse medo. Você pode brigar, você pode se desentender, você pode não concordar, mas você não se separa porque você se tornou um. A igreja apostólica, ela é uma igreja que é centralizada no um. Mas algo tem me incomodado hoje, nesse ano principalmente, onde eu voltei a sair mais, a estar em outros ambientes, em outras igrejas, em outros lugares, ver a dificuldade do corpo de Cristo em se mover como um. O número de pessoas que você encontra desigrejadas, porque buscam o ambiente perfeito, de pessoas perfeitas. Mas essas pessoas desigrejadas que buscam um ambiente perfeito, de pessoas perfeitas, também são reflexo de pastores que estão construindo para si mesmo, que perderam de vista a essência do que é o Evangelho, do que é uma construção que tem dono. Você é um ajudante de pedreiro nessa obra, você não é o proprietário da obra. Você é um colaborador simples de uma obra que já tem um projeto arquitetônico bem definido, de uma obra que já tem a equipe de construção bem definida, e você é um auxiliador nesse processo, que teria uma função mais de supervisão, para que se mantenha aquilo que o dono da obra, que o arquiteto e que a equipe de construção estão fazendo, sair alinhados. Esse é o nosso papel. No corpo de Cristo não pode haver competição. A competição ela nasce exatamente da ausência do um, da gente se ver como um. Por isso se compete. O desconhecimento do que é ser um produz nas denominações a mesma sensação do mercado de trabalho. São concorrentes do mesmo setor. E nós não nos alegramos mais quando a gente vê uma igreja abrindo. A gente fala assim, eu posso perder meus membros. É assim que as pessoas reagem. Mas existe ainda uma realidade pior do que tudo isso que eu estou falando, que é o senso de concorrência, de competição. Mas existe algo que é pior do que tudo isso, é quando nós começamos como corpo de Cristo, nos distanciar da essência, do desenho, de como Deus concebeu a igreja, que foi arquitetado originalmente dentro de um desenho glorioso e grandioso, e a gente adapta esse desenho a uma visão pessoal. Sabe qual que é o problema das nossas visões pessoais? As nossas visões pessoais são marcadas pela nossa história de vida. Nós não temos
isenção para construir algo a partir da nossa visão. Por isso nós precisamos abrir mão de uma visão pessoal para buscar a visão celestial. O apóstolo Paulo, quando ele vai diante do rei Agripa, ele fala assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele tem uma visão celestial, e Paulo é um cara que ele é incrível em obedecer à visão que ele recebeu. Paulo não está construindo uma visão pessoal, ele está sendo obediente à visão celestial. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem clareza de qual é a visão celestial? Uma das características de perda dessa visão celestial é quando você vai tentando transformar de forma pessoal uma visão que é coletiva. E a primeira condição para você perder isso é quando você perde a identidade de filho. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 3, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O primeiro encontro de Jesus com o diabo, ele toca exatamente nessa identidade. Você não é filho de Deus? Então faz do teu jeito. Irmão, olha só o que ele coloca: o fato de ser filho de Deus é exatamente o que nos faz seguir o desenho de um pai. O diabo, o projeto dele é o mesmo desde o Éden, é distorcer uma verdade. A mentira do diabo, ela não vem com cara de mentira, ela vem com uma distorção da verdade. Então, por exemplo, hoje você vê muitas pessoas rechaçando o assunto paternidade. Por quê? Porque elas não conheceram paternidade na essência, elas conheceram a distorção da paternidade. E daí elas criam traumas. Foram manipuladas, foram controladas, foram abusadas. Eu tenho problema com paternidade. Não, você tem problema com a distorção da paternidade. Ah, eu não acredito no ministério apostólico, porque você não teve um encontro, você não vivenciou, você não provou do que é uma natureza apostólica, você viveu a distorção disso. E aqui o diabo tenta distorcer para o próprio Jesus a sua identidade de filho, e ele fala assim: ué, se você é filho, faz do teu jeito. Mas a característica de ser filho é exatamente fazer o que o pai faz. Jesus falava assim: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu ouço meu pai dizer. Essa era a essência dele como filho. Sabe o que é incrível quando nós nos movemos como um corpo? É que nós nos tornamos cartas vivas ministradas. Paulo fala assim: vocês são cartas vivas ministradas por mim, escritas pelo Espírito, mas ministradas por mim. Sabe o que eu vejo quando eu olho cada um de vocês crescendo, e que me alegra demais? É porque eu vejo, às vezes eu vejo alguns de vocês falando, eu vejo características e medidas minhas na vida de cada um de vocês. Sabe o que é tremendo? Quando a gente começa a ver que de alguma forma no Espírito parece que um DNA vai sendo impartido, e nós vamos nos movendo no mesmo Espírito, e em lugares que eu não posso transformar daqui de Taubaté a cidade de Arujá, mas o Adriano pode, e quando ele está transformando lá, eu me sinto junto transformando. Quando eu vejo o Alê lá em Mogi, acabou de escrever um livro novo, e me liga e fala assim: AP, você faz o prefácio para mim? Eu falei: lógico, me sinto honrado, eu já me sinto parte da vida dele. Quando eu vejo Mogi sendo tocada por ele, pelo Alessandro, pelo Josué, eu falo assim: cara, há parte do meu espírito naquela terra através dos filhos. E Paulo falava isso. Ele não precisava ter a preeminência do ministério, ele tinha clareza do que se constrói no Espírito. Agora, o diabo vem e distorce e fala assim: você não é filho de Deus, faz do teu jeito. Gente, a característica de ser filho, não, eu me movo na mesma natureza do meu pai. Assim como meu pai enviou, eu também vos envio. Agora o diabo sempre vai querer promover em você uma vontade de construir algo pessoal. Faz do teu jeito, caminha sozinho. Essa natureza de caminhar sozinho, ela não nasce em Deus, irmãos. E pode ser que você chegou até aqui, está aqui pela primeira vez, ou esteja me ouvindo pela internet, e você tenha muita dificuldade com esse assunto, porque você foi muito ferido. Mas eu quero perguntar uma coisa aqui nessa manhã: quantos antes de chegarem aqui tiveram experiências de ser feridos ou decepcionados com pessoas pelas quais você um dia foi cuidado ou você serviu? Levante sua mão, olha para o teu lado. Sabe,
O fato de nós termos sido feridos não quer dizer que Deus não possa produzir aquilo que é verdade de forma genuína. O fato de nós termos tido experiências negativas numa área não quer dizer que essa área seja uma mentira. A gente não pode desistir da verdade. O grande teste não é você ser um pregador. O grande teste não é você ser pastor de uma grande igreja aos teus olhos. O grande teste da vida nossa como ministro do Evangelho é preservar o coração de filho. É quando o diabo te propõe, faz do teu jeito. Você fala assim, diabo, nem só de pão vive o homem. Não é só da minha vontade. Eu não estou no Evangelho só para saciar minha fome, diabo. O grande teste é, preserve o coração de filho. Mesmo quando as coisas derem errado. Não tenha plano B na sua vida. Neste texto, você vê que o ataque do inimigo é distorcer a identidade de filho. E sabe o que eu acho incrível em Jesus? Ele esperou 30 anos. Repita comigo, esperar. Quantos aqui têm dificuldade em esperar? Eu acho que eu sou o primeiro. Sabe o que Deus tem me feito nos últimos anos? Esperar. Apóstolo, mas já são tantos anos que eu estou enfrentando a situação. Fica de boa, Deus está te ensinando a esperar. Ele não desistiu. E eu quero te dizer uma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que Ele nos ensina a esperar. Se Jesus esperou por 30 anos para se manifestar, por que eu não posso esperar alguns anos para ser trabalhado no meu ímpeto, na minha ansiedade, e principalmente esperar a voz de Deus para me mover? Como era o movimento de Deus no deserto? O tabernáculo se montava e desmontava a partir de um comando. Eles tinham que esperar. Esperar é característica de filho. Sabe, e quando você é tentado a fazer do teu jeito, você faz como Saul, você atropela. Ah, cara, está demorando muito, vou fazer assim mesmo. Quantas vezes eu chego para o apóstolo Hélio e falo assim, apóstolo, eu gostaria, a gente precisa resolver isso, isso, isso. Ele me ouve, não responde, e passam meses e eu parece que ele me ignorou. Daí eu vou falar com ele de novo, falar, apóstolo, e aquele, eu estou pensando. O apóstolo Hélio é uma ferramenta de Deus na minha vida para me ensinar a esperar. E daí pode ser que você olhe para mim e fale assim, já entendi como o Cristiano é comigo, mas não é de propósito. É que uma é a perspectiva do pai, a outra é a perspectiva do filho. E nós aprendemos a ser filho com uma das características essenciais de um filho: espera. Pode falar para quem está do teu lado, espera. Outra coisa, ele só falava o que ouvia do seu pai. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Uma das características de um filho é que ele tem uma voz que fala ao seu coração. Jesus só falava o que ele ouvia da multidão. Jesus só falava o que os pregadores da época estavam ministrando. Jesus só falava aquilo que ele pesquisava no YouTube e achava de pregação mais top do momento. Jesus só falava aquilo que o coaching deu para ele no último treinamento motivacional. O que Jesus só falava? Aquilo que ele ouvia do seu pai. Por que isso? Porque a voz do pai nos protege. Porque a voz de um pai se preocupa com o filho. É mais de uma mensagem motivacional. Esses dias eu recebi uma mensagem de um pastor que caminha comigo, falou assim, apóstolo, eu recebi esse vídeo detonando paternidade. Eu falei, e você assistiu? Ele pegou e falou assim, não. Eu falei assim, então tá bom, graças a Deus. E não falei mais nada. Eu falei para ele assim, cara, se você procurar na internet, tem gente falando mal de tudo que a gente crê. Tem gente que vai falar contra dízimo, tem gente que vai falar contra oferta, tem gente que fala contra a paternidade. O que a gente não pode, se você está procurando ouvir algo contrário ao que você vive, é porque você está insatisfeito e está frustrado com alguma coisa. Para de dar ouvido a muitas vozes. Quem tem muitas vozes não tem nenhuma. Eu não tenho um pai, mas eu tenho algumas pessoas que me dão conselhos. Se você tem muitas pessoas, você escolhe quem você quer ouvir na hora que te convém. Quem tem várias pessoas não tem ninguém. Nós precisamos da voz de um pai. Só fazia o que o pai mandava fazer. Outro princípio de um filho, sabe obedecer. E eu só estou colocando aqui os princípios para que a gente possa entrar no assunto engenharia da graça.
Por quê? Porque Deus desenhou a igreja com pais apostólicos. Se você não entende o coração de filho, você não vai entender uma movimentação de paternidade apostólica. A referência de pais apostólicos é dada por Deus, porque ele se faz representado na figura de pais apostólicos. Então a paternidade espiritual não é substitutiva, ela é representativa. É uma representação. Se você não sabe obedecer teu pai espiritual que você vê, você vai obedecer uma voz de Deus que é subjetiva muitas vezes. É uma figura representativa que nos ajuda a preservar o coração de filho. Não me movo de forma independente, aprendo a esperar um comando e sei obedecer. Ela nos traz alguns elementos que são essenciais em qualquer esfera da vida. Tenha você 10 anos de ministério, tenha você 1 ano de ministério, tenha você 70 anos de ministério, você não pode caminhar sozinho. Eu não posso caminhar sozinho. Veja quantas pessoas chegam à igreja somente com uma visão sacerdotal, somente com uma visão mística, de um evangelho que não tem efeito prático de transformação na sociedade. Apocalipse 5:10 diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O projeto original de Deus não foi a criação de sacerdotes, foi a criação de reis para governar sobre a terra. Aonde nasce o sacerdócio? O sacerdócio nasce da queda do homem, a necessidade de religar o homem a Deus. Deus não criou Adão para ser sacerdote, Deus criou Adão para ser rei. Então Deus sempre nasce a partir de uma mentalidade real. Agora, se você perde de vista a realeza para uma mente sacerdotal, você se torna um religioso chato. Depois da queda, não existe sacerdócio sem reino. Por isso a Bíblia fala que Deus nos fez um reino sacerdotal. A palavra que diz reis e sacerdotes, ela é melhor traduzida como um reino sacerdotal. Mente de rei, coração de sacerdote. Agora, se você tem um coração de sacerdote sem uma mente real, você se torna um nicho evangélico voltado para dentro e não produz transformação na sociedade. A mente real te dá uma visão de transformação, te dá uma visão de amor pelas vidas, independente de fazer parte do seu gueto evangélico. Te dá uma responsabilidade social, política, uma responsabilidade geracional, porque nós somos primeiro reis e depois sacerdotes. Um rei sem sacerdócio é alguém que vai tomar decisões erradas e prejudicar quem está ao seu lado. Agora, um sacerdote sem realeza é um religioso que não sabe nem tomar decisão. A linhagem sacerdotal da qual nós fazemos parte é a linhagem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Se você abrir Hebreus 7, do 1 ao 3, diz assim: este Melquisedeque, ele era primeiro rei de Salém, depois sacerdote do Deus Altíssimo. Qual a linhagem da qual nós fazemos parte? Uma linhagem de um rei que era sacerdote, não de um sacerdote que virou rei. Primeiro rei, depois sacerdote. E olha o que diz o texto: ele saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança de reis e abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Ele era primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Repita comigo: primeiramente rei. Depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Primeiro rei, depois sacerdote. Olha para quem está do teu lado e fala assim: aonde, em que momento você perdeu a mentalidade de rei? Aonde a religião roubou de você uma visão de rei? Aonde você perdeu de vista que os teus dons, os teus talentos são úteis para o reino de Deus? Eu me lembro que quando eu me convertia, eu estava no último ano da faculdade de engenharia e eu ouvi um pastor me falar assim: aborta a engenharia na sua vida porque você tem um chamado pastoral. Quantos aqui já foram instruídos por alguém em parar de ter uma visão da sociedade para se voltar para dentro de uma igreja que não tem visão de transformação?
Porque nós perdemos a compreensão de que primeiro somos reis e depois sacerdotes. Isso nos fez abrir mão dos montes da sociedade, da área da política, da área da mídia, da área dos esportes. Nós deixamos todas essas áreas serem tomadas, porque nós nos tornamos exclusivamente sacerdotes. E olha que a religião é tão cruel, que muitas vezes esse sacerdócio está só no homem, as mulheres não podem. Aonde a Bíblia fala sobre isso? Se quem rasgou o véu que nos separava e fez de nós um reino sacerdotal foi o próprio Jesus. E esse reino sacerdotal, ele está disponível a todos os santos homens e mulheres. O Espírito do Cristo ressuscitado, que a minha esposa porta, tem a mesma dimensão do que eu porto. Isso a faz tão sacerdote como eu. O sacerdócio da mulher não é inferior ao do homem. Ah, mas a Bíblia não fala que eu sou sacerdote da minha casa. Não, aonde você leu isso? A Bíblia fala que você é o cabeça como homem, não fala que você é o sacerdote. O que é o cabeça? Tem um responsável de cuidar da esposa como Cristo amou a igreja, com uma mente de rei, mas que entenda que o sacerdócio que você tem a mesma dimensão que ela tem. Deus inicia a preparação de uma linhagem real, que apontaria para o seu reino eterno, estabelecido através de Cristo, e Melquisedeque simboliza isso. Por isso, primeiro rei. Mas aonde começa a se tirar o rei do sacerdócio? Abra sua Bíblia em João 19,15. É tão terrível que isso começa a acontecer na cruz, quando Satanás vê. Satanás sempre foi apaixonado pela religião. Olha aqui para mim, a religião não é uma criação de Deus, a religião é uma criação das trevas. Se Satanás pensa assim, olha, eu quero que você comece a pensar a partir dessa manhã com uma visão de uma arquitetura celestial, amém? Uma visão de engenharia. Tudo na Bíblia tem uma engenharia e uma arquitetura. Assim como há um desenho da luz, há um desenho das trevas, arquitetado. E Satanás arquitetou um plano. Se eu consigo transformar esse projeto de Deus incrível de um reino sacerdotal, arrancar o reino e deixar só o sacerdócio, eu restringo esse povo numa tribo que não tem capaz de transformação na sociedade. E ele reduziu muitos de nós dentro dessa mentalidade de gueto tribal evangélica, que não tem capacidade de transformação, porque ele tirou a mentalidade de realeza e pôs uma mentalidade denominacional que competem entre si, porque ele sabe que um reino dividido não pode subsistir. A divisão nasceu nele, então ele planta a divisão aonde ele vai. Então ele arranca de nós uma mentalidade real, nós estamos edificando no mesmo reino e nos torna competidores denominacionais. E daí olha o que João 19,15 diz: mas eles bradaram. Quem bradou? Quem bradou aqui? Tira, crucifica. Aqui está tendo uma conversa, alguém está bradando, e daí Pilatos responde: não, como? Eu hei de crucificar o vosso rei? Quem chamou Jesus de rei foi o próprio Pilatos. O reino desse mundo reconhece o reino da luz. Os reis sabem reconhecer um rei, mas responderam depois os principais dos sacerdotes. De quem vem a resposta? Dos sacerdotes. Nós não temos rei, senão a César. Jesus vem implantar um reino, e a religião fala assim: nós não queremos o reino. Nós não queremos o rei, deixa a gente ser só religião, deixa a gente só com o sacerdócio. Nós não temos um rei, nós temos a César. Quem negou a realeza e o reino de Jesus foi o próprio sacerdócio. E hoje muitos de nós vivemos com essa mente dividida. Nós separamos secular de espiritual, reino de sacerdócio. Só que não tem como separar. Deus falou que nós somos um reino sacerdotal. Nós somos seres integrais e nós manifestamos esse sacerdócio aonde nós estivermos. É conveniente aos sacerdotes o sacerdócio apartado do rei, porque isso dá espaço para manipulação, para controle, para implantação de interesses pessoais.
porque você transforma em gueto. A realidade dos pastores e denominações que eu vi no Japão, da grande maioria de brasileiros que estão lá, e eu falei sobre isso lá, isso não é só no Japão, todas as igrejas de brasileiros, não vou falar todas que eu não quero generalizar, hoje a gente tem que ser muito cuidadoso com as palavras. Grande parte das igrejas de brasileiros que estão plantadas em outras nações, elas não estão plantadas em outras nações por amor ao povo daquelas nações, elas estão plantadas porque vem ali uma oportunidade financeira. Então são brasileiros que se mudaram para lá, para terem uma vida melhor financeira e começaram a construir um agrupamento para se congregar. Quando você vê as igrejas que se reúnem de brasileiros nos Estados Unidos, tem o mesmo princípio. São poucas as pessoas que você pergunta, como que você veio parar aqui? Eu vim enviado pelo meu pastor para produzir transformação nessa nação. Não, você vai naquela nação para trabalhar, para acumular dinheiro e daí você arruma um lugar para congregar. Vocês estão me entendendo? A realidade dos ministérios na África. São poucas as pessoas que vão para a África com um chamado, com um envio. Mas é muito bonito você tirar uma foto na África e postar nas redes sociais e pedir ajuda. Sabe por quê? Porque a base dali é assistencialismo. A gente precisa, todos os dias, rever quais são as nossas motivações, quais são as intenções do nosso coração. Porque por trás de uma aparência religiosa existem muitos interesses pessoais. E daí você vai mudando o nome para adequar o que você está vivendo. Não, estou fazendo a obra no Japão. Não, você foi trabalhar, vamos dar nome às coisas direito? Você foi trabalhar, ganhar dinheiro no Japão e você começou a congregar. Eu estou com um chamado pelos Estados Unidos. Não, você fugiu de uma situação de crise, seja empresarial, financeira do Brasil, foi parar lá nos Estados Unidos e começou a congregar. Te foi conveniente ir para lá. E isso, eu não estou aqui acusando os nossos irmãos, eu estou fazendo um exercício para mim e para você. Quando a gente move impulsionado pelo Espírito, debaixo de um envio, ou através das nossas vontades pessoais, nós damos uma roupagem cristã naquilo que estamos fazendo. A gente começa a dar uma aparência espiritual a decisões que nós tomamos. Agora, se nós abrimos mão da nossa vida e Cristo se tornou Senhor, nós não temos mais direito a isso. Ele tem que nos plantar onde Ele quer, e nós temos que estar disponíveis para sermos enviados de um lado para o outro à medida que Ele deseja, e não à medida dos nossos interesses quando nos convém. A natureza adâmica tem como característica essa busca pela oportunidade, a busca pela vontade pessoal, e não a obediência ao desenho original. Então quando a gente vê isso acontecendo, a gente tem que vasculhar o nosso espírito e perceber. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4, do 1 ao 7. Efésios 4, do 1 ao 7 diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digna da vocação. Olha só, olha esse texto, que vocês andem como é digno a vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Há um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados a uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha como Paulo, ele reforça o entendimento do que é ser há um só Deus, há um só batismo, há um só fé, um só amor. E ele começa a demonstrar isso. Ele fala assim: sabe quem está falando a vocês? Eu, o prisioneiro de Cristo. Irmãos, o que você chama de liberdade? Nós estamos nesse mês trabalhando na palavra profética de ser livre. O que é ser livre para você? Ser livre é fazer o que você quer fazer? Ou ser livre é você fazer o que você deve fazer? Segundo a Bíblia, ser livre não é fazer o que eu quero fazer. Ser livre é fazer o que deve ser feito.
E eu só sei o que deve ser feito quando eu me torno prisioneiro de Cristo por amor. Perceba que Deus, como sábio arquiteto, Ele desenha a igreja com pilares que são imutáveis. Um só corpo. Se há um só corpo, eu não posso mais compreender a igreja a partir de um espírito denominacional. Nós não somos denominações, nós somos um corpo. E eu quero e peço a ajuda de vocês para que nós possamos combater esse espírito denominacional, que é terrível. Terrível, destruidor. A gente se move nas sombras do antigo pacto. Deus desfez as tribos que se separavam e fez de todos os povos um só povo. E nós parece que voltamos ao desenho do antigo pacto e nos movemos em tribos. Eu sou da tribo tal, na minha tribo eu posso me vestir dessa forma. Ah não, eu sou da tribo tal, na minha tribo pode dessa forma. E a gente vai vendo o povo de Deus dividido novamente em tribos, porque perdeu o entendimento do que é ser um. Eu não respeito o que você fala pela roupa que eu visto. Que realidade é essa? Eu não posso mais respeitar você porque a tua teologia, a tua escatologia é diferente da minha. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Um só corpo, um só espírito. Se nós portamos o mesmo espírito, nós nos movemos a partir das mesmas intenções. Quais são as intenções? Do Espírito. É incrível quando às vezes eu começo a conversar com alguns de vocês. Essa semana, por exemplo, o Kleber me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: Cris, como que você entende a movimentação das trevas no novo pacto? Eu respondi para ele rápido. De repente eu sentei com o Cris da Petra, e ele pegou e começou a falar para mim: cara, eu estou escrevendo algo sobre a movimentação do diabo no novo pacto. Eu falei: nossa, eu estou falando sobre isso essa semana. Eu falei com o Kleber sobre isso tem vindo forte, e eu falei sobre isso lá no Japão. Como as trevas transicionaram do antigo pacto, porque a gente fala, a movimentação profética mudou do antigo para o novo, a movimentação das trevas também mudou. Como as trevas se movem no novo pacto. E daí eu falei: cara, que incrível, eu estou falando sobre isso essa semana, 2 pessoas me falam sobre isso sem saber que eu estava pensando sobre isso. Eu acho que a primeira vez que eu falei sobre isso, que o Senhor começou a trazer, foi lá em Ribeirão Preto. A última aula que eu dei lá, eu falei sobre isso, como as trevas, a realidade da cruz e da movimentação das trevas no novo pacto, o poder limitado que o inimigo possui na nossa jurisdição. E de repente eu vejo o mesmo Espírito sendo produzido, uma só fé. E quando a gente fala de uma só fé, nós não estamos falando de super-heróis da fé. Nós não somos super-heróis da fé. Nós não somos um povo que não tem dúvidas, porque muitas vezes nós fomos ensinados assim: a fé, se você tem dúvida, você não tem fé. Não, isso não é uma realidade. Você pode ter fé que suplanta as dúvidas. Você olha para as realidades, você não sabe o que Deus vai fazer, você não entende as realidades, mas você fala assim: eu decido continuar mesmo sem entender. Isso é uma fé que ultrapassa a dúvida. E por isso é uma expectativa das coisas que estão por vir, a certeza. É certeza não por causa da ausência de dúvida, porque você decidiu continuar certo de que ainda que você não entenda, Deus continua sendo Deus na sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que seja difícil, você decide se apegar na única coisa que é certa na sua vida. Deus não vai falhar. Isso não quer dizer que você não possa ter dúvida, é que você decide avançar apesar da dúvida. Um só Deus, e esse Deus que é o mesmo Deus, meu e teu, esse único Deus, Ele é Pai. Se você não entende o Evangelho através da paternidade, meu irmão, você está vivendo um Evangelho diluído. A paternidade é a essência do Evangelho. Deus se revelar como Pai, Deus se representar através de pais. Agora, o texto termina falando assim: apesar de todos esses pilares do um, a graça é distribuída em medidas, em porções. Cada um recebe uma medida, de maneira que nós nunca vamos ter como edificar sozinhos.
Nós precisamos da medida uns dos outros. Nós precisamos ser libertos desse pensamento de minha igreja, meu ministério, minha visão, sem permitir que o mesmo Espírito seja um em todos. Como eu falei, essa semana nós estávamos falando sobre a mesa, na mesa do Aljava, quando o Brizola soltou o assunto da engenharia da graça. E quando eu comecei a construir essa mensagem, o Senhor foi falando assim para mim: passe pelo básico dos fundamentos, mas entre no assunto. E eu queria ler com vocês Hebreus 11:10. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade, ela é apresentada em Apocalipse descendo do céu. Mas olha que engraçado, Alessandro, a mesma cidade que está relatada aqui, em Apocalipse ela fala assim: essa cidade descia do céu como uma noiva ataviada. Essa cidade não é um lugar geográfico e físico aonde nós vamos habitar. Essa cidade é a igreja do Senhor. A noiva, a igreja do Senhor, representada de forma figurada, de diferentes maneiras. Essa igreja do Senhor, que é a grande edificação eterna de Deus. O que Deus está edificando desde a eternidade é a sua igreja, o lugar de habitação do seu Espírito. Nós somos esse ambiente de edificação de Deus. E Ele tem um desenho para isso. Ele tem um desenho, e só Ele pode ser o edificador dessa obra. A Bíblia fala: Ele é o arquiteto e o edificador. Sabe quando nós como pastores olhamos para as pessoas e falamos assim: caramba, mas não entende, não cresce não. Cara, a única função nossa é ter paciência, porque quem trabalha e quem constrói é o Senhor. Não é o tanto que você discipula, não é um tanto que você... já ensinei tanto, não é isso. Quem faz a obra não somos nós. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Esse ativismo religioso sempre esteve presente no meio da igreja. Jesus respondeu: a obra de Deus é... tipo assim, quem são vocês que querem fazer a obra que é de Deus? Só Ele pode fazer. Jesus não responde o que eles precisavam fazer para realizar as obras de Deus. Jesus explica o que era a obra de Deus. Senhor, nós queremos o que nós precisamos fazer para realizar a obra? Você chama os vícios pastorais, né? As gírias pastorais. Você liga para o irmão: e aí, pastor, como que tá? Estou na benção aqui, irmão, estou fazendo a obra. Cara, isso já virou chavão, né? Se a gente pega a nossa linguagem e fala lá fora, o povo não entende. O que você está falando? E aí, irmão, como que tá? Na benção, varão? Estou na benção aí, fazendo a obra. Traduz agora, põe a tecla SAP para quem está lá fora ouvindo. Como que você está fazendo a obra, o Filho amado de Deus, se essa obra só Ele pode fazer? A Bíblia fala assim: a obra da qual Deus é o arquiteto, Ele tem um desenho e Ele é o edificador. Então, se Ele é o arquiteto, deixa eu te perguntar: você sabe qual é o desenho de Deus para essa obra? Você sabe qual é o desenho de Deus para a igreja da qual Ele te chamou para ser um colaborador, um administrador? Você é um administrador de uma obra que tem dono, tem desenho e tem quem faça. Você precisa saber qual é o desenho. A compreensão do que é a obra de Deus é o desenvolvimento de Cristo em nós, o crescimento de Cristo em nós. A obra de Deus não é o quanto de salão que se aluga, o quanto você paga de aluguel. A obra de Deus é o desenvolvimento, desde a semente do Evangelho, que alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, e é fecundado por esse esperma divino, e dá luz a uma nova vida no Espírito. É o desenvolvimento dessa vida que só o Espírito pode produzir, e nós somos responsáveis, como cuidadores, de produzir um ambiente puro, santo, genuíno, para que esse desenvolvimento não tenha marcas, não tenha rótulos e nem distorções do desenho original.
Como pais que prezam e zelam pelo desenvolvimento de um filho, nós somos responsáveis por cuidar do desenvolvimento do Filho de Deus em cada pessoa. Essa é a obra de Deus. E quem é o arquiteto dessa obra? Quem desenhou, quem concebeu? O Senhor. E quem é o construtor dessa obra? O Senhor. E é nessa hora que a gente tem que compreender aquilo que o Brizola me lembrou na segunda-feira. O que é excentricidade? Excentricidade é quando você começa uma obra, você colocou o pilar, e daí você colocou o pilar, você vai para o próximo andar, mas você desvia do eixo o próximo pilar. Você desviou 2 centímetros. Deixa eu fazer um pouco diferente. Sabe por quê? Eu cresci e não aprendi sobre 5 ministérios, então eu vou fazer a igreja caminhar no pastoral. Mas você sabe, é só um ajustezinho. Olha, eu tive muita dificuldade com meu pai natural. Meu pai, ele bebia, ele chegava em casa, batia em todo mundo. Eu não gosto muito, eu pessoalmente não gosto muito da palavra paternidade. Eu vou construir a igreja, a minha igreja, sem a palavra paternidade. Mas estamos tudo junto, é o mesmo Deus. Quantos aqui estão entendendo? Que a gente vai eliminando etapas da obra a partir das nossas feridas, a partir daquilo que nos convém, como se nós pudéssemos. Quando você encomenda uma obra, você é o proprietário de uma obra, você chega para o arquiteto e fala assim, faz o desenho, beleza, daí você jogou a obra na mão do peão lá para construir, e você fala assim, cara, eu vou passar 2 meses de férias, está aqui, eu quero a obra entregue na minha mão, de tal jeito, você escolheu a cor, daí deu a louca na cabeça do cara, ele pega o desenho, você contratou, ele é só alguém que está ali para fazer, e daí você chega, você encomendou a casa com a parede cinza, o cara pintou de amarelo, você encomendou com telhado, ele fez com laje. Falei, cara, o que você fez? Não, eu só dei um ajustezinho aqui, porque uma última casa que eu fiz com telhado não deu certo, eu fiquei preocupado, eu taquei laje. O que você faz com um peão desse? Que você encomenda uma obra, deixa tudo do jeito, ele faz do jeito dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está fazendo aquilo que Deus encomendou ou você está fazendo do teu jeito? Sabe quando essa excentricidade, eu estou aqui com alguns arquitetos e engenheiros, sabem melhor do que o que eu estou falando. Existem excentricidades que quando você percebe, você consegue ajustar no próximo andar. É ou não, Adriano? Agora, quando você vai acumulando excentricidade, e você percebe depois de 10 anos, que o primeiro pilar, o segundo pilar, tudo foi saindo, o que você faz? Tem como ajustar? Você tem que pôr tudo por terra. A pergunta que eu te faço é, se você olhar para aquilo que você está edificando ao longo dos anos, e ver que saiu tão fora do desenho, que você tem que pôr por terra e falar para quem está do teu lado, falar assim, errei, nós vamos começar do zero. Você tem coragem para isso? Ou você fala assim, foi muito investimento, deixa desse jeito. Você prefere agradar a Deus ou preservar o que você fez na ignorância? Porque tem muita gente que está assim, fez na ignorância, mas agora está se deparando com a verdade. Por isso que eu te falei, era melhor você ter ido embora. Porque agora você vai ficar com uma coisa atrás da orelha. Fala assim, agora eu fico com essa construção torta, ou tenho disposição para obedecer a voz do Senhor, do dono dessa obra, a refazer do jeito certo. Você entende a responsabilidade que nós temos de envio? Que cada novo projeto nasça debaixo do desenho, porque nós não podemos mais aceitar isso. Essas diferenças que são claras nas edificações do Antigo e do Novo Pacto. Em toda obra existe um processo de desenvolvimento para que a gente possa chegar no resultado final. Quando você está construindo uma obra, você tem estruturas que são temporárias. Quem aqui já construiu sabe do que eu estou falando. Você vai fazer um prédio, a primeira coisa que você faz não é o telhado. Tem igreja hoje começando pelo telhado. A primeira coisa que você faz é colocar um barraco de obra, porque o terreno não tem nada. Você tem que ter um barraco para guardar as ferramentas, para pôr um banheiro para a peãozada. Primeira coisa que você faz numa obra é um barraco de obra. E o barraco de obra é bonito? Não. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, seu cabeça dura. Quando acaba a obra,
o barraco da obra fica ou sai. Tem gente querendo preservar o barraco da obra depois da obra pronta. Existem estruturas que são temporárias. Repita comigo, estruturas temporárias. Elas servem por um período, depois tem que demolir. Alguém aqui já viu prédio sendo construído com uma grua? Às vezes a grua fica no posto do elevador, fica no meio do prédio. Você vê só aquele bração por fora para carregar material. Acabou o prédio, você tira a grua. Alguém aqui já viu o prédio pronto, a pessoa morando lá dentro, fazer, o que é esse barulho? Não, é a grua que ficou aí da obra. Você está rindo? Tem um monte de igreja que está com uma grua pendurada, porque segue com uma obra que já está pronta, mas cheio de estrutura temporária pesada. As estruturas do antigo pacto foram sombras e figuras temporárias, mas nós, por desconhecimento do que é a obra de Deus no novo pacto, nós queremos carregar para o altar as estruturas temporárias. O que você tem no altar? Tem uma arca da aliança. Por que você tem a arca da aliança hoje? Não, porque Deus tinha a arca com maná. Cara, era uma estrutura temporária, acabou. Não, mas eu quero ter hoje, porque eu acho bonito. Cara, você está pregando de equipar ou impressão? Não, eu acho demais. Mas, cara, é uma estrutura temporária. Você está misturando as coisas. Mas qual é o problema? Qual o problema? A obra não é tua. A obra tem um desenho, a obra tem um projeto, e essa obra tem estruturas temporárias. E por falta de entendimento do desenho, a gente vai trazendo alguns adereços que já passaram e que nós não temos direito de trazer de volta. Nós não podemos voltar a colocar aquilo que Deus já demoliu. Por isso que quando Jesus estava na transição do antigo com o novo pacto, ele vai no monte da transfiguração e aparece ali Moisés, Elias, e Pedro não entende as coisas, fala, vamos fazer uma tenda. Ele não é para fazer tenda, Pedro. Daí ouve uma voz do céu, esse é o meu filho amado, a ele ouve, acabou, para o tempo da lei e dos profetas, agora só tem um a ser ouvido, que é Jesus. Se você lê e entende a lei e os profetas a partir dos apontamentos que elas fazem para Jesus, beleza. Se você lê lei e profeta para tentar edificar algo hoje, você está tentando trazer estrutura temporária para um tempo que já acabou. A obra já está consumada e você está buscando o barraco da obra e pondo dentro da sala. Por quê? Porque você achou legalzinho. A obra não é tua, irmão. Sinto lhe informar que essa igreja pela qual você se apaixonou já tem marido. Essas estruturas foram transitórias. Inclusive a divisão do povo em tribo. Foi um tempo. Mas Deus desfez essas barreiras de separação e fez de todos os povos um só povo. Sabe por que eu amo esse ambiente? Nós temos pessoas aqui que vieram de igrejas como Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, e a gente consegue estar todo mundo junto aqui. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas tatuadas, pessoas sem tatuagem, gente de boné, gente sem boné, porque nós não estamos presos às estruturas, nós estamos focados naquilo que o Espírito está construindo. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele encerrou a estação das estruturas transitórias. Ele encerrou o tempo das tribos. Ele encerrou porque ele falou assim, agora a obra está concluída. Vocês só precisam agora dar desenvolvimento a isso. Sabe, uma das coisas que me chamou a atenção no Japão, entre tantas outras, é que eu fiquei observando as obras sendo feitas. Quem mexe com construção, pira quando você vê lá. Eu estava vendo uma concretagem no Japão. Gente, quem mexe com obras sabe o que é concretagem no Brasil. A concretagem no Brasil, ela suja desde a avenida onde o caminhão de concreto está vindo, os vizinhos. Cara, quem já viu concretagem aqui? Seja concretagem de uma laje que você chama os seus amigos no final de semana, você sabe a bagunça que é uma concretagem. Eu vi uma concretagem no centro de Tóquio. Gente, primeiro,
No Brasil tem uma coisa que acontece nas obras, na construção civil, tem briga por equipe. Os carpinteiros não se entendem com os armadores não se entendem com o pedreiro, os pintores quando entram vão pintar, daí chega o eletricista e destrói o que o pintor fez, porque não tem noção de time, cada um defende o seu. Essa é a obra no Brasil. No Japão, você não sabe quem é quem, todos têm o mesmo uniforme, todos têm o mesmo capacete e eles se movem como um time. Todos eles são qualificados. Não é gente que não teve formação, caiu na construção civil, todos estão lá com uma formação. Então, quando você vê a concretagem, você não sabe quem é engenheiro, quem é servente. Eles são um time, porque a obra no Japão, ela não é etapas tão distintas quanto a nossa, é uma montagem de quebra-cabeça. É tudo já meio que semi-construído, você já chega para montar um grande Lego. E os caras são equipes de montadores que todos se ajudam na construção daquilo. Sabe, quando você olha os bairros, as casas são todas muito parecidas, porque dentro da cultura deles, eles criaram um modelo construtivo que se adapta aos terremotos, então todos eles têm um tipo de amortecimento, têm um tipo de obra. Então eles aboliram da vida deles uma coisa que se chama vaidade. Eu não preciso ter uma casa que chame mais atenção do que a outra. As casas são todas muito parecidas, porque elas já são meio que semi-prontas. Então você olha para os bairros, você vê todo mundo de uma classe mais baixa, mais alta, uma hora todo mundo muito parecido. E o sistema de construção é muito parecido. Não há uma necessidade de ostentação como no Ocidente, onde a tua casa, o teu carro demonstra quem você é. Lá não está muito focado nisso. E quando eu via isso, o Senhor me falava dessa diferença da edificação do novo pacto para o antigo pacto, né? E como nós, como igreja, perdemos esse entendimento que se a gente fosse falar de obra, esse estilo de obra do Japão, é muito aquilo que eu estou tentando dar uma linguagem visível para uma realidade espiritual. A maneira de nós edificarmos um novo pacto seria mais ou menos a isso. Não tem muito a ver com o meu título, com o meu ministério, com a minha história, mas todos nós contribuímos juntos para um propósito, de uma obra que não se trata de uma vaidade pessoal, é só completar algo que já foi pré-estabelecido. E como um time nós nos movemos. O mais importante não é o que eu faço ou o que você faz, mas que a obra fique pronta adequadamente. Essa consciência é o que o Senhor quer gerar em nós e quer nos despertar nessa manhã. Amém? Eu quero orar agora para a gente poder liberar as mulheres. Vão lá com a Leila e nós vamos voltar aqui. Feche teus olhos. Pai, nós te pedimos que agora essa palavra possa ser ministrada pelo teu Espírito. Continua desenvolvendo isso dentro de nós. Não só lá com as mulheres, conosco aqui, mas também com os nossos filhos ali no Next, que o Senhor se mova sobre a tua palavra. Nós queremos ouvir tua voz e continuar sendo ministrados ao teu Espírito, alinhados à engenharia da graça, alinhados ao teu desenho, em nome de Jesus. Amém.